Olá, meus amados e amadas, você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Hoje, 29 de maio de 2026, sexta-feira, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outra festa, por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Amém. O texto do capítulo 7, do 1 ao 9, ensina exatamente sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, filho de José e Maria, que eu já citei ontem, tá certo? Vamos aqui a esse texto, o que é que nós podemos aprender com ele, na nossa vida, com nossa fé em Cristo, o que é que isso pode nos ensinar, o que é que isso pode nos abençoar? O contexto é esse, né? A festa lá em Jerusalém, dos tabernáculos, e os irmãos de Jesus dizem, olha, vai para lá, aparece. É do 1 ao 5, vamos dizer isso, eu falei ontem. Mas aí Jesus, quando chega no versículo 6 do capítulo 7 de João, diz, o meu tempo ainda não chegou. Ou seja, ele está dizendo, o tempo da minha crucificação, o tempo da minha morte na cruz, o tempo de fazer a nova aliança, o tempo de ser a oferta na Páscoa ainda não chegou. É isso que Jesus está ensinando, porque ele já tem ensinado tantas outras vezes, tá certo? Amém? Eu vou citar aqui, só citar um texto da mulher samaritana, que está no capítulo 4 do Evangelho de João também, a partir do versículo 25, que Jesus bate um papo com essa mulher samaritana e ele diz, olha, eu sou a fonte, eu sou a água da vida e tal e tudo. E ela diz, esse poço aqui, quem cavou? Os meus pais do passado e tal, e você é maior. Ele diz, sou eu mesmo. Eu sou, eu sou esse aí que você está pensando. E aí a mulher vai dizer no versículo 25 do capítulo 4 de João, que é assim, eu sei que o Messias vem, e que é chegado e aqui é chamado Cristo. Quando vier, ele explicará tudo. Aí Jesus assim, então declarou-lhe Jesus, eu sou o Messias. Amém? Então, aqui ele já está dizendo que ele é o Messias, mas assim, com relação à crucificação, se tornar público lá, não tinha chegado ainda a hora de Jesus, é isso que o texto está dizendo, tá certo? Amém? Versículo 6 vai continuar dizendo assim, mas o vosso sempre está presente. O que é que eu aprendo com isso, com o vosso sempre está presente? Cristo tem a missão de anunciar o reino. Ele veio para isso. Que seria concretizado na sua crucificação, na paixão de Cristo, e isso aqui está falando, quando ele seria morto e foi morto na Páscoa, como oferta pelo pecado da humanidade, de todo aquele que crê. Isso faz parte do plano assim, pré-estabelecido por Deus desde o princípio. Amém? A expressão, quando diz sempre está pronto, eu quero apontá-la aqui no sentido de que a Páscoa, a crucificação de Cristo, o momento em que ele morreu, que nesse momento aqui não estava pronto, mas chegou, isso nos deixa a possibilidade de uma redenção futura através de Jesus. É tanto que os irmãos de Jesus se converteram depois. Isso é fato bíblico, tá certo? Versículo 7 vai dizer assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que suas obras são más. Ou seja, Cristo aponta o pecado da humanidade. Já pensou que coisa mais chata, né? Pastor André, você está errado. Pastor André, você está errado. Pastor André, você está errado. Que coisa chata, né? Mas Jesus diz isso com amor. Ele morreu por você, morreu por mim, morreu pela humanidade, tá certo? Mas o fato de Jesus dizer, olha, o mundo não está odiando vocês, não. Vocês são meus irmãos. Meio-irmãos, né? Que Jesus é concepção pelo Espírito Santo, os outros é de Maria e José, normalmente, como acontece com o homem e a mulher. Isso é coisa natural que Deus criou. Então, o mundo não odeia vocês, mas ele me odeia porque eu aponto os pecados dele, de que as obras dele são más. Que obras, meu irmão? Pecado, religiosidade, não crer em Cristo, não aceitar Cristo como Messias, tal, tudo isso. Amém? E por isso o mundo vai odiar, porque Jesus veio exatamente trazer, mostrar esse reino revelado nele, e aquele que não aceita isso vai odiar, não vai gostar,
No contexto, Jesus está ensinando, olha, o mundo não odeia vocês não, mas eles me odeiam porque eu estou mostrando que eles precisam se arrepender, as obras deles são más. Amém? Por isso o mundo vai odiar Jesus até hoje. Quem não aceita e não reconhece como pecador, fica com raiva de Jesus, fica com raiva dos crentes. E os crentes só estão dizendo para você abrir seu coração e crer em Cristo, só isso, nada mais. Porque quando você crê, você vai entender a importância do sacrifício na cruz. Amém? Versículo 8 diz assim: Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Claro, já disse ontem que a festa do tabernáculo é a maior festa popular do judeu naquele contexto, e Jesus disse, olha, eu não vou, não, vão vocês lá, o meu tempo não está cumprido. Que tempo é esse? É o tempo de ser escorraçado pela liderança religiosa, o tempo de ser preso, o tempo de apanhar, o tempo de levar a coroa de espinho, o tempo de carregar a cruz, o tempo de ser crucificado, o tempo de morrer, o tempo de ser sepultado, o tempo de ressuscitar. Amém? Então diz assim, subi vós outros. Vocês querem a festa? Vão. Eu não vou, não. Eu não subo porque o meu tempo ainda não está chegado. Isso é com relação... Porque Jesus traz essa mensagem mesmo. Dessa vida... Com Cristo a vida ela é futura no sentido de adquirir essa verdade para si. Nesse tempo aqui era futuro. Para quem crê já é presente. E para quem não crê ainda é futuro. Portanto, ele diz, o meu tempo ainda não está cumprido. Essa verdade, ela afirma exatamente a hora da crucificação ainda não havia chegado. Versículo 9 de João 7 diz assim, disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Jesus ficou lá, disse que não ia, claro. Jesus ia agora, ele disse que não ia agora, e aí? Deus é lógico. Você fica tentando, né? Deus é racional. Espiritual, mas racional. Amém? Então ele disse que continuou na Galileia. E os irmãos dele foram. Amanhã eu vou falar, porque na sequência Jesus vai, e amanhã eu vou lhe explicar o que acontece quando ele vai, mesmo dizendo que não ia, mas ele ficou realmente e foi depois. Agora, o que eu quero que a gente aprenda com isso? Primeiro, é que, nesse contexto, o tempo da crucificação não tinha chegado. Mas hoje, 2027, 26 anos depois, já chegou. Jesus já subiu na cruz, já foi tirado da cruz, já morreu, já foi tirado, já foi sepultado, já ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias com os discípulos, subiu ao céu e vai voltar. Eita glória! Isso é para quem crê. Amém? E nos dá esse reino eterno por esse sacrifício eterno. Essa palavra, eu vou citar aqui Mateus 27, 31, que diz assim, e depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Pronto. Aqui chegou a hora da cruz. Aqui Jesus estava publicamente. O mundo inteiro dizia, esse aí não é o que disse que ia construir o templo em 3 dias, esse aí disse que o pai dele é Deus. Como é que... Aqui já estava publicamente. Por quê? Porque esse fato era necessário ser publicado para que as pessoas entendessem que ele é o Messias que estava sendo crucificado para a redenção da humanidade com Deus. Então, estou citando aqui Mateus 27, 31, que aqui ele já estava sendo, o fato já estava literalmente acontecendo. O que eu posso aprender ainda com isso? É que Cristo está à disposição para salvar aquele que crê nele, desde o primeiro século, desde que ele morreu na cruz e ressuscitou. Amém? A graça de Deus revelada em Cristo, na cruz de Cristo, meu querido, ela estende-se desde a morte de Cristo até a volta de Cristo. Você tem oportunidade. Amém? Jesus estava dizendo para os seus irmãos, olha, o meu momento vai chegar, e já chegou. Vão lá, eu não vou agora não. Mas quando foi na hora, Jesus foi, não recuou, não afastou, não desistiu. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é que ele fosse crucificado para que eu e você pudesse ter vida eterna nele. Amém? Pastor, você só sabe falar da vida eterna.
Não há premiação maior no mundo para um ser humano do que essa, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver eternamente. Perdeu isso no Éden e Jesus restaura. Amém? Portanto, Deus te abençoe e você aprenda isso. A hora de Jesus já chegou. Ele morreu na Páscoa como sacrifício para a nossa redenção. Ressuscitou para a nossa justificação. Está no céu e vai voltar, porque ele é Deus. João 3,13 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Amém? Veio do céu, desceu do céu, subiu o céu, está no céu e vai vir do céu para salvar. Aliás, para levar para si, porque quem já crê está salvo. Tá certo? Eu já expliquei isso, mas fica aqui essa palavra para você. Lembre-se, nesse contexto, os irmãos de Jesus disseram, não, a minha hora não chegou. Mas você já sabe que a hora de Cristo chegou e hoje é hora e dia de crer em Jesus. Não seja incrédulo como os irmãos de Jesus naquele contexto. O Senhor te abençoe, porque o problema não é dizer Jesus é bom, Jesus é Deus, Jesus é aquilo. A grande sacada do Evangelho de Cristo é crer em Cristo. E como consequência, obediência, que eu vou falar nessa sequência de quem crê também obedece ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa pátria amada Brasil, Deus nos liberte das mãos desses perversos que estão nos governando. Vamos continuar orando. O reino dos céus é de quem crê, mas a pátria brasileira também é dos justos. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.